Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, que dizem o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, ou, conforme a versão corrigida, assim é Cristo também. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui nós podemos ver que Paulo nos mostra a importância da visão de que nós somos membros de um só corpo. Nós fomos batizados para dentro de um só corpo, em um só Espírito, e também a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isto quer dizer, nós fomos imersos no Espírito e nós temos Espírito por fora e também bebemos de um Espírito. O Espírito está também dentro de nós. E esse Espírito é essa vida divina que nos torna um. Nós precisamos ter a consciência do corpo. Paulo era alguém que tinha essa consciência por causa da sua experiência. Ele que perseguia os cristãos, ao ter um encontro com o Senhor lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não perseguia a Cristo, ele perseguia os cristãos. Mas para o Senhor, perseguir os cristãos era perseguir a Cristo, a Ele mesmo. Então, nós podemos ver essa realidade de que nós somos o corpo de Cristo, um com a cabeça, e que no sentimento do Senhor nós somos Ele, porque estamos organicamente ligados a Ele. Então ele tinha consciência do corpo, ele estava focado no corpo. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque ao longo dos séculos nós temos visto filhos de Deus buscando dons espirituais de uma maneira egocêntrica, buscam os dons para si, mas não pensam no corpo. Isso é um grande problema. Se nós buscamos os dons simplesmente para nós nos orgulharmos, nós não estamos naquele espírito do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos dá os dons visando o corpo. Então o Senhor quer nos resgatar de uma busca egoísta, uma preocupação somente com a gente, sem se preocupar com o corpo. É claro que nós precisamos crescer espiritualmente no aspecto individual, mas precisamos ver que todo o meu crescimento individual pessoal tem uma meta. É o corpo, é para o corpo. E essa é uma visão que deve nos governar. Assim, nós não seremos problema para o corpo. Porque se eu tiver uma busca focada em mim mesmo, o que vai acontecer? Eu trarei problemas para o corpo de Cristo. Já não serei um membro que vive em função do corpo. Nós seremos uma pessoa com desejo de que o corpo viva para nós, ao invés de nós vivermos para o corpo. Isso faz muita diferença. E é muito importante nós
conhecemos bem esse versículo 13. Por quê? Porque existe uma série de versículos ligados ao versículo 13. Vamos ler de novo o versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 10 a 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse versículo nos fala do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem é nova criação, é segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. E nesse novo homem não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Não pode haver. É diferente quando você diz, não, tem, mas nós não fazemos diferença. Aqui diz que não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. No novo homem, Cristo é tudo em todos. Eu me lembro agora de uma história que eu aprendi, que eu ouvi na minha adolescência. Na Segunda Guerra Mundial, Inglaterra e Alemanha, lutaram um contra o outro. Eram países inimigos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, um grupo de irmãos da Inglaterra foram visitar um grupo de irmãos na Alemanha. Então, estavam ali reunidos. Então, um irmão da Alemanha se levantou e falou: hoje estamos muito alegres. Por quê? Porque a guerra já passou e hoje estamos recebendo a visita dos nossos irmãos ingleses. Aí, um desses irmãos da Inglaterra se levantou e falou: amado irmão, desculpa, nós não somos irmãos ingleses, nós somos irmãos que vieram da Inglaterra. Você está vendo? Aqui nós temos esse versículo aplicado. Não existe irmão inglês e irmão brasileiro. Nós somos irmãos. Por quê? Porque no novo homem não pode haver grego, judeu, brasileiro, americano. Não pode haver circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo e em todos. Essa é uma visão maravilhosa. Amém? Louvado seja o Senhor.